Fala pessoal, eu sou em casa e eu estou aqui em casa hoje para continuar com vocês o projeto da Dashboard Covid Brasil. Hoje nós iremos finalizar o menu onde o usuário pode escolher um dos estados do Brasil. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos dessa série e para fortalecer a produção de conteúdo dev no Brasil. Sem mais delongas, bora codar um cadinho. Então pessoal, eu já estou aqui com o meu VS Code aberto, a única coisa que falta é eu ativar o meu Live Server. Live Server ativado. Agora eu vou continuar a criar aqui o nosso menu de seleção de estados. Eu vou vir aqui dentro do bloco Container e dentro do bloco State Select, ou seja, quando você der um Enter aqui, tem que sobrar essas duas tags de fechamento aqui embaixo, e eu vou criar aqui uma outra div, que ela vai ser o meu bloco State Select List. Dentro do meu bloco State Select List, eu vou ter aqui um campo Input, que ele vai ser do tipo texto. Eu vou colocar aqui nele um placeholder, que vai ser o procurar estado. Dei um Ctrl S aqui, você vai ver que ele já apareceu aqui do lado. E aqui eu vou colocar a classe State Select List Church, que vai ser o nosso campo de busca, onde o usuário ele vai poder procurar ali em algum estado que ele deseja ver as informações sobre a Covid. Aqui embaixo a gente vai ter uma lista, que vai ser a lista onde vai ficar os nossos estados. Eu vou começar aqui criando um item dessa lista, que ele vai ter a classe State Select List Item. E eu vou ter aqui um elemento data, que vai ser o data ID, e aqui dentro eu vou colocar a informação Brasil igual a true. Aqui eu vou fechar essa lista e vou escrever Brasil. Quando eu der Ctrl S aqui, você vai ver que ele já apareceu aqui do lado. Só que eu não vou pedir para vocês escreverem todos os estados aqui nessa lista. Se você vier aqui, vou dar um Ctrl B para mostrar esse campo aqui. Eu vou dar dois cliques aqui em textos.html, vou dar um Ctrl B para ele poder fechar esse campo. Você vai ver que aqui já tem a lista com os estados. Então o que você vai fazer? Você vai selecionar essa lista, vai dar um Ctrl C aqui. Você vai selecionar a lista que a gente criou e vai dar um Ctrl V. Com isso você já vai ter essa lista aqui com todos os estados e cada um aqui com um atributo data ID correspondente. Só lembrando para vocês aqui que, como eu expliquei lá na aula 1, esses atributos data eles são usados para armazenar dados personalizados para a página ou para o aplicativo, nos dando a capacidade de incorporar atributos de dados personalizados em qualquer elemento HTML. Esses dados personalizados eles podem ser usados depois no JavaScript da página para criar interações e experiências sem nenhuma chamada AJAX ou consulta de banco de dados do lado do servidor. Para você poder criar esse atributo data aqui, você precisa de duas coisas. O nome do atributo, vamos supor aqui que a gente vai criar um atributo cidade. Você vai colocar data cidade, lembrando que esse texto aqui que vem depois do traço, ele não pode ter letra maiúscula e ele tem que ser pelo menos um caractere. Você poderia colocar, por exemplo, data C. E além disso, ele precisa também do valor desse atributo, que seria, por exemplo, aqui pH. Esses atributos data e ID que a gente criou aqui, a gente vai utilizar eles lá na aula 12 para carregar os dados específicos do estado selecionado pelo usuário. Vou dar um Ctrl S aqui. Você vai ver que agora já aparece todos os estados aqui para a gente. Feito isso, agora a gente já pode ir para o nosso CSS. Só lembrando que o seu HTML ele tem que estar igual ao meu. E mais uma vez,
Essa estrutura que a gente criou aqui, ela está dentro do bloco StateSelect. Então aqui no final, aqui, ó, agora você tem que ter 3 tag div fechando aqui. Então vou vir aqui no styles.css e eu vou continuar aqui exatamente de onde a gente parou na última aula, dentro ainda do bloco 5 StateSelect. Eu vou começar criando aqui a regra CSS do bloco StateSelectList e eu vou definir aqui uma altura máxima para ele de 30 rem. Você vai ver que ele já diminuiu aqui, ó. Além disso, eu vou definir aqui a propriedade overflowY como scroll. Aqui eu estou dizendo que caso o tamanho do conteúdo ele ultrapasse 30 rem, deve ser adicionada uma barra de rolagem aqui dentro do nosso bloco. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Agora eu vou definir aqui o raio da borda como 1 rem e eu vou colocar um padding aqui de 1.6 rem. Você vai ver que ele já separou aqui, ó, um pouco o conteúdo da borda. Agora eu preciso que o nosso menu ele seja posicionado relativo ao bloco StateSelect. Para fazer isso, eu vou vir aqui no meu bloco StateSelect e vou adicionar aqui, ó, a propriedade Position com valor relativo. Feito isso, agora eu já posso continuar customizando o nosso menu. Então eu vou definir a propriedade Position como absoluto. Lembrando aqui que eu estou dentro de StateSelectList agora. A largura como 100%. Você vê que ele já aumentou aqui de novo. A cor de fundo como Color Card. Vou definir aqui, a propriedade Transition como Transition e o Box Shadow como Shadow Card. Agora eu vou posicionar esse nosso campo aqui de status. Eu quero separar ele um pouco desse bloco StateSelect aqui. Para isso eu vou utilizar a propriedade Top e eu vou usar a função Calc. Essa função calc ela permite que a gente execute cálculos para especificar os valores de propriedades no CSS. No nosso caso aqui, eu quero que esse campo aqui, StateSelectList, ele fique no final aqui do bloco StateSelect. Então vou colocar aqui 100%. Só lembrando que quando a gente utiliza a porcentagem para definir a propriedade top, esse valor ele é relativo à altura do elemento pi. No nosso caso, 100% equivale à altura do bloco StateSelect. Por quê? Porque se você vier aqui no index.html, você vai ver que o bloco StateSelectList ele está dentro do bloco StateSelect. Como a gente veio aqui, ó, e definiu a propriedade Position aqui do StateSelect como relativo, o posicionamento absoluto do bloco StateSelectList, ele é relativo aqui ao StateSelect. Quando eu coloco aqui 100%, eu estou dizendo que ele deve ficar posicionado no final aqui do bloco StateSelect. Se eu colocar 0%, eu estou dizendo que ele deve ficar posicionado no início aqui do bloco StateSelect, ou seja, do elemento pi dele. Só que eu não quero que ele fique 100%. Eu quero que ele fique 100% mais 1.5 rem. Você vai ver que agora, ó, ele deu um espaço aqui entre o bloco StateSelect e o bloco StateSelectList. Agora a gente precisa fazer duas coisas. A primeira é fazer com que, por padrão, o nosso menu ele fique oculto. E a segunda é criar um modificador que torne o nosso menu visível quando for adicionado ao bloco StateSelectList. Então, para executar a primeira tarefa, eu vou vir aqui dentro dessa regra StateSelectList e vou definir a propriedade Visibility como Hidden e a opacidade como 0.
Aqui a gente está utilizando a mesma estratégia que a gente utilizou lá na aula 3 para ocultar o nosso loading, definindo a visibilidade como hidden e a opacidade como 0. Agora a gente precisa criar um modificador que será responsável por fazer o nosso menu aparecer. Para fazer isso, eu vou vir aqui embaixo e eu vou criar um modificador stateSelectList show. E eu vou definir que quando esse modificador for adicionado, a propriedade visibility ela vai ter o valor visible, a propriedade opacity vai ter o valor 1, e além disso eu vou mover o nosso bloco stateSelectList para que ele fique mais próximo aqui do nosso bloco stateSelect. Então eu vou utilizar de novo aqui a propriedade top com a função calc. Eu ainda quero que ele fique aqui no final do bloco stateSelect, só que dessa vez eu quero que ele fique um pouco mais próximo. Então ele vai ficar 0.75 rem de distância ali do bloco stateSelect. Se você vier aqui e adicionar esse modificador, você vai ver que, olha só, ele está aparecendo aqui, só que um pouco mais próximo. Agora a gente precisa customizar o interior do nosso menu. Para poder fazer isso, eu vou comentar essas duas propriedades aqui, que fizeram o nosso menu desaparecer. Então eu vou começar customizando o campo de busca. Vou vir aqui embaixo e vou criar aqui a regra que customiza ele. E vou definir que a cor de fundo é a color background. Já vou definir aqui a propriedade transition com transition. Eu quero que a cor da fonte seja a color font. Que ele tenha um padding de 1.6 rem. Você vai ver que agora ele já está mais gordinho. Que o raio da borda seja de 1 rem. Eu não quero que ele tenha essa borda aqui. Eu não quero que essa linha aqui, que esse outline, ele apareça. Então eu vou definir aqui outline como none. E eu quero que esse campo input ele pegue toda a largura aqui, Então eu vou definir a largura como 100%. Você vê que, ele já cresceu aqui, pegou toda a largura. Agora eu vou customizar esse texto interno aqui, placeholder. O campo placeholder ele é utilizado na maioria das vezes para indicar ao usuário como deve ser preenchido um determinado campo em específico ou qual é a função daquele campo de formulário. Para alterar esse campo, a gente vai utilizar o pseudo-elemento placeholder. Então vou vir aqui e vou criar aqui a regra stateSelectList chart placeholder, que aqui eu estou dizendo que eu quero alterar o placeholder do elemento stateSelectList chart, que é esse nosso campo input aqui. E aí eu vou definir que a cor desse placeholder é a color font. Eu vou alterar a opacidade dele para 0.6 e eu vou colocar aqui transition com a variável transition. Agora a gente vai começar a customizar esses itens aqui da nossa lista. Então vou criar aqui a regra stateSelectList item. Vou colocar aqui um padding de 1.6 rem. Você vai ver que ele já separou aqui da borda do nosso menu. Vou alterar a cor aqui para color link. Você vai ver que ele já ficou azul. E eu vou dizer que quando o usuário passar o mouse em cima de um desses itens do menu, o cursor ele deve mudar para pointer. Agora eu quero que quando o usuário passar o mouse em cima de um desses itens aqui, que um efeito ele aconteça. Qual que vai ser esse efeito? Eu vou mudar tanto a cor da fonte
quanto a cor do background. Então eu vou vir aqui e vou criar a regra stateSelectListItem com a pseudoclasse hover, porque eu estou dizendo que quando o usuário passar o mouse em cima do elemento stateSelectListItem, o que eu quero que aconteça? Eu quero que a cor da fonte mude para color card e eu quero que a cor do background mude para color link. Agora, quando eu passo o mouse aqui em cima, você vai ver que é exatamente isso que acontece. Para finalizar, a gente vai criar um modificador que tem a função de ocultar individualmente os itens da lista. A gente vai utilizar esse modificador no futuro para criar o filtro do campo de busca, ocultando os estados que não batem com a pesquisa feita pelo usuário. Então eu vou vir aqui e vou criar o seguinte modificador: stateSelectListItem --hide, e aqui dentro eu vou definir a propriedade display como none. Só para vocês entenderem como que esse modificador ele vai funcionar, se você vier aqui no projeto final, você vai ver que quando o usuário ele começa a digitar um texto aqui no campo de busca, os estados que não batem com a pesquisa do usuário, eles são ocultados. A gente vai utilizar esse modificador aqui para poder criar esse efeito. Você vai ver que todos os outros estados foram ocultados e só ficou o Rio de Janeiro. Se eu colocasse aqui Rio Grande, só ia aparecer esses dois, né? Só está aparecendo esses dois. Se eu colocar aqui Brasil, só aparece o Brasil. Se eu apago, aparece todos. A gente vai criar esse efeito aqui, claro, utilizando JavaScript e utilizando esse modificador aqui. Para finalizar, a gente vai vir aqui na nossa regra stateSelectList e vai descomendar aquelas duas linhas que a gente tinha comentado, para fazer com que o nosso menu ele fique oculto por padrão. Com isso, pessoal, nós finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai criar os cards que mostram o número de confirmados, mortes, primeira dose e segunda dose mais dose única. Chegamos então em mais um para casa aqui do nosso projeto. Para casa dessa semana é: nessa aula nós utilizamos um pincel de elemento chamado placeholder. Cite mais 2 exemplos de pseudo-elementos e os explique com as suas palavras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, então já deixa o like para ajudar o canal a ganhar relevância. Quer apoiar o meu trabalho e ainda ter acesso a materiais extras como e-books, códigos-fonte, layouts no Figma e projetos exclusivos? Clique no primeiro link da descrição e entre para o meu clube de membros. Compartilhe favoritas, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixe aqui nos comentários o que você quiser saber. Tudo de melhor, se cuidem, tamo junto.